O grande objetivo desse projeto é investigar uma maneira de construir uma estrutura de boneco articulado para stop motion de maneira que seja acessível para os interessados no assunto. Portanto, o foco é utilizar materiais alternativos, ou seja, materiais que não são comumente utilizados para construir esses bonecos. A primeira etapa do processo foi estudar a anatomia das articulações do boneco e criar um personagem de acordo. Nessa investigação foram feitos alguns testes e adotou-se a articulação Ball and Socket por ser a mais eficiente e mais simples mecanicamente falando. A ideia era ressignificar a função do objeto e apropriar a forma dele para a articulação da estrutura anatômica desse boneco. Simultaneamente a esse estudo, também foi feita uma análise das necessidades de aprendizagem dos alunos através de algumas oficinas feitas na UTF-PR. E foi nesse ambiente que foi feita uma descoberta muito interessante. Os alunos desmontaram a estrutura original proposta para eles e remontaram e adaptaram para uma outra estrutura que atendesse às necessidades narrativas deles. Essa descoberta foi muito rica porque demonstrou a potencialidade desse projeto em termos dessa estrutura que está sendo investigada. Como esse é um projeto em andamento, ainda existem algumas tecnicalidades sendo investigadas e desenvolvidas. Por exemplo, em termos técnicos, o grande desafio mecânico desse projeto foi encontrar uma maneira de conectar a estrutura do tronco com a estrutura do quadril e os seus membros respectivamente. A solução foi furar um sindal elétrico e criar eixos transversais fixando parafusos. Outro aspecto fundamental observado nesse processo foi a relação das esferas dos piercings com os sulcos das placas de bijuteria. Na verdade, por essas placas não serem uma fabricação exatamente precisa, a diferença de diâmetro nos sulcos acaba ocasionando um deslize, um efeito chamado drifting. Outro desafio desse projeto está relacionado com a questão física e química da composição metálica das placas. Em algumas bijuterias, normalmente utiliza-se um metal menos nobre na base interna e depois é feito um banho externo com uma liga de níquel, por exemplo. Esse banho garante um aspecto bonito e até resistente à corrosão, mas não necessariamente à pressão. A pressão feita nas placas, por vezes, faz com que as mesmas cedam. Então a solução foi encontrar outro fabricante que utilizasse outros componentes e fabricasse uma estrutura mais robusta, mais resistente. Ainda nesse sentido, devido à pressão das placas na esfera, ao tentar rotacionar a esfera no próprio eixo, a mesma desosqueia da haste principal, fazendo com que a articulação se desmonte. Para corrigir esse problema, foram feitos testes com diversos tipos de cola e até mesmo algumas soldas com fluxos específicos para aço inoxidável. Eu acredito que a parte mais interessante de trabalhar num projeto como esse é constatar na prática que os conceitos de resistência e flexibilidade não pertencem somente à estrutura do boneco. Eles transcendem à medida que se traduzem no projeto em si. Ora, na resistência, por um lado, a gente tem tudo que representa, tudo que dá a estrutura formal do projeto, que é a análise, o registro, a documentação, a pesquisa, enfim, o lado acadêmico. Por outro lado, isso pode, e eu acredito que deve, ser equilibrado com a noção de flexibilidade, no sentido de estar aberto à incerteza que vem com a hipótese que você levanta. É a ideia do imprevisível, a ideia do experimentar. A coexistência desses processos em equilíbrio, para mim, é o verdadeiro significado de fazer ciência.